Quando você pensa no Afeganistão, o que vem à mente? Muito provavelmente você respondeu: conflitos, Talibã ou burcas, não é mesmo? Mas claro, o país é muito mais que isso. Você sabia que o Afeganistão tem uma noite dedicada à poesia? Que Arnold Schwarzenegger é um ídolo por lá? E se eu te contasse que na década de 50, o Afeganistão era uma sociedade muito aberta e democrática e as mulheres podiam usar até mini-saias? Se você não conhecia essa face, vem com a gente, pois hoje você vai conhecer um Afeganistão que vai além das manchetes. Número 1. Dados geográficos. Localizado na Ásia Central, o Afeganistão é um país montanhoso e desértico, com paisagens dramáticas e clima extremo. Faz fronteira com Irã, Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão e China. O relevo afegão é dominado pela Cordilheira do Hindu Kush, que corta o país de nordeste a sudoeste, com picos que chegam a mais de 7.000 metros de altitude, como o Noshak. Essa região montanhosa é também palco de terremotos frequentes. O clima é árido e semiárido, com poucas chuvas ao longo do ano. O deserto de Registan é um dos principais do país, e o rio Amu Darya é a principal fonte de água para a população. A vegetação é esparsa, com predominância de gramíneas e arbustos adaptados ao clima seco. Apesar das condições desafiadoras, a natureza do Afeganistão é rica em beleza e diversidade, com paisagens que variam de montanhas nevadas a desertos áridos. Número 2. País de extremos. O Afeganistão é um país de extremos, tanto em temperatura quanto em altitude. No verão, as planícies do sul podem registrar temperaturas escaldantes de até 49,9 graus Celsius, enquanto no inverno, os picos nevados do Hindu Kush podem chegar a menos 52,2 graus Celsius. Essa diferença de mais de 100 graus entre a temperatura mais alta e a mais baixa é uma das maiores do mundo. A altitude também varia drasticamente, com o ponto mais alto do país, o Noshak, a 7.492 metros acima do nível do mar, e o ponto mais baixo, o Amu Darya, a apenas 258 metros. Essa diferença de mais de 7.000 metros coloca o Afeganistão em sexto lugar no ranking mundial de amplitude de elevação. Número 3. História. Seguindo viagem, precisamos falar sobre o passado cheio de reviravoltas desse país, que tem uma história que é tudo, menos tranquila. Tudo começou com civilizações antigas, como a do Vale do Indo, que deixaram sua marca com construções e artefatos incríveis. Depois, vieram impérios poderosos, como o persa, que influenciou a arquitetura e a cultura local, e o rei da Macedônia, Alexandre, o Grande, que fundou a atual capital, Cabul. Mas a história não para por aí. O Afeganistão foi dominado pelos citas, um povo nômade da Ásia Central, e depois reconquistado pelos persas. No século VII, os árabes chegaram trazendo o Islã, que se tornou a religião predominante no país. Um pouco mais tarde, no século XIII, os mongóis invadiram a região, seguidos por novas tentativas de expansão persa. Em 1747, o Afeganistão se tornou oficialmente um estado sob o reinado de Ahmed Shah Durrani. Mas a paz não durou muito. Entre 1887 e 1919, o país virou um protetorado britânico, e mesmo após conquistar a independência, continuou sendo alvo de intervenções externas, como o domínio soviético que começou em 1978 e durou aproximadamente uma década. E a história continua se repetindo. Nos últimos tempos, o Afeganistão enfrentou décadas de conflitos e instabilidade política, deixando marcas profundas na sociedade. Mas o povo afegão é forte e resiliente e segue em busca de um futuro melhor. Número 4. Cabul, a capital. Quem decide desbravar o Afeganistão, inevitavelmente, aterrissa em Cabul, a capital vibrante e caótica que pulsa no coração do país.
Cabul é uma cidade de contrastes, onde a modernidade se mistura com a tradição e o passado milenar se entrelaça com o presente turbulento. Ruas movimentadas, cheias de mercados coloridos e aromas exóticos, se contrapõem a construções históricas, como o Palácio Darul Aman, um símbolo da arquitetura afegã do século XX. A capital afegã é também um centro cultural efervescente, com museus que abrigam tesouros arqueológicos, como o Museu Nacional do Afeganistão e jardins exuberantes, que, por óbvio, será nosso próximo tema. Número 5. Jardim de Babur. Em meio à agitação da capital Cabul, encontra-se um refúgio de tranquilidade e beleza, o Jardim de Babur. Construído no século XVI pelo imperador Babur da dinastia Mogol, o jardim é um exemplo magnífico da arquitetura paisagística islâmica, com terraços, fontes, canais e pavilhões que convidam à contemplação e ao relaxamento. Além de sua beleza natural, o jardim também abriga a tumba de Babur, um mausoléu de mármore branco que é um importante monumento histórico e religioso. O Jardim de Babur é um oásis de paz, em meio à agitação da capital, que é um turbilhão de cores, sons e sabores. E já que falamos em sabores, vamos para a curiosidade número 6 da nossa lista. Número 6. Kabuli Pulao, o prato nacional. A culinária afegã é uma explosão de sabores e aromas, com pratos que vão te deixar com água na boca. Um dos queridinhos é o bolani, um pãozinho achatado, recheado e frito que pode ser encontrado em qualquer esquina. A massa é fininha e crocante, e o recheio pode ser de batata, espinafre, abóbora, lentilhas e muito mais. É de comer rezando. Mas o rei da culinária afegã é o Kabuli Pulao, o prato nacional que faz jus ao título. Reza a lenda que ele foi criado pelas famílias ricas de Cabul, que tinham grana para fazer um prato tão elaborado com arroz, carneiro e especiarias. Com o tempo, o Kabuli Pulao se espalhou pelo país e ganhou o apelido de Kabili Pulao, que significa capaz, porque só um chefe de mão cheia conseguia fazer essa maravilha. Dizem até que as chances de uma mulher afegã se casar dependiam da sua habilidade em preparar esse prato. Hoje você encontra versões do Kabuli Pulao feitas com arroz de grão longo cozido no vapor, cenouras caramelizadas, passas, amêndoas e pedaços de carneiro, que pode ser trocada por frango ou boi, se preferir. Número 7. Maior produtor mundial de ópio. Saindo do mundo das panelas agridoces e indo para uma realidade mais amarga, o Afeganistão carrega um fardo pesado. É o maior produtor mundial de ópio, a matéria-prima da heroína. Essa produção ilegal movimenta bilhões de dólares, sustentando a economia de muitas comunidades rurais, mas também alimentando o vício e a violência em todo o mundo. Para ter uma ideia, o Afeganistão já produziu mais de 80% de todo o ópio do planeta, e a heroína feita com esse ópio representava 95% do mercado europeu. O cultivo da papoula, a planta de onde se extrai o ópio, é uma tradição antiga no Afeganistão, mas cresceu muito nas últimas décadas por causa da instabilidade política e da falta de outras opções para os agricultores. Em abril de 2022, o líder supremo do Talibã decretou que o cultivo da papoula, da qual é extraído o ópio, o principal ingrediente da heroína, fosse rigorosamente proibido. Qualquer pessoa que violasse a proibição teria seu campo destruído e sofreria as penas de acordo com as leis da Sharia. Estima-se que 20% já foram reduzidos. No entanto, ainda é cedo para saber se essa proibição será efetiva a longo prazo e quais serão seus impactos na economia e na vida das pessoas que dependem do cultivo da papoula. Número 8. Garotas criadas como meninos. No Afeganistão, existe uma prática cultural controversa chamada Bacha Posh, que permite que algumas famílias criem suas filhas como meninos.
Essa tradição tem raízes profundas na sociedade afegã, onde os filhos homens são valorizados por sua capacidade de sustentar a família e carregar o nome da família adiante, enquanto as filhas mulheres são muitas vezes vistas como um fardo. Ao criar uma filha como menino, a família pode evitar o estigma social de não ter filhos homens e permitir que a menina tenha mais liberdade e oportunidades na vida. As meninas baixa-posh podem sair de casa sozinhas, frequentar a escola, trabalhar, praticar esportes e assumir outros papéis tradicionalmente masculinos. O problema é que quando ela cresce e fica mais velha, ela aprende que não é possível para ela viver como menino e ninguém a aceita como menina. Como se ela já não sofresse o bastante, não é mesmo? Número 9. Interferiu nas Olimpíadas. A relação do Afeganistão com as Olimpíadas é curiosa. Competindo, o país nunca teve muito destaque e em 15 participações só conseguiu 2 medalhas de bronze. Mas fora dos estádios e ginásios de competições, o país esteve envolvido em um dos momentos mais marcantes da história dos Jogos Olímpicos. Quer saber por quê? Eu te conto. Em 1978, o país mergulhou em uma crise política que começou com a Revolução da Saur. Eram tempos de Guerra Fria e, nessa época, cada país deveria escolher se estava do lado dos soviéticos ou dos americanos. Foram poucos os que se mantiveram realmente neutros. O que aconteceu é que, com a Revolução, o Afeganistão se tornou um país socialista e entrou de cheio no grupo de países alinhados com a União Soviética. Se alguém imaginou que os Estados Unidos iam deixar por isso mesmo, se enganou redondamente. Logo após a Revolução, que levou ao poder Nur Muhammad Taraki, os Estados Unidos colocaram em andamento a Operação Ciclone, que, entre várias medidas, armou alguns grupos locais para combater o novo governo. Essa movimentação colocou o Afeganistão em uma verdadeira guerra civil, e os dois bandos se enfrentavam cada um com a ajuda de uma das 2 superpotências mundiais. Até esse momento, tanto Estados Unidos quanto União Soviética atuavam nos bastidores, porém, com o agravamento da crise e o risco iminente do país sair de sua órbita, os socialistas invadiram o Afeganistão em 1979. Essa invasão foi o motivo alegado pelos Estados Unidos para boicotarem as Olimpíadas realizadas no ano de 1980, que tinha justamente a capital da União Soviética, Moscou, como sede. O anúncio do boicote foi feito apenas 6 meses antes do início das Olimpíadas e pegou o mundo de surpresa. Muitos outros países seguiram os Estados Unidos no boicote e, no final das contas, 66 nações deixaram de participar. Como vingança, a União Soviética e alguns de seus aliados decidiram boicotar a seguinte edição dos Jogos, que dessa vez foram realizados na cidade de Los Angeles. Assim, o Afeganistão, um país pequeno, sem grande relevância no cenário geopolítico e sem nenhuma tradição nos Jogos Olímpicos, esteve por trás de um evento que é lembrado até os dias de hoje. Número 10. A guerra não acabou. A presença dos soviéticos em solo afegão durou praticamente uma década. Somente em 1989, quando já enfrentavam sérias dificuldades, os socialistas decidiram abandonar o conflito. Mas a situação não melhorou nada a partir desse momento. Os anos de conflitos criaram divisões irreparáveis na sociedade afegã e as armas fornecidas por Estados Unidos e União Soviética alimentaram uma guerra pelo poder que se arrastou por mais algumas décadas. A situação caótica do país foi o cenário perfeito para o surgimento e proliferação de diversos grupos extremistas. Por conta disso, o Afeganistão voltou a ser invadido por um país estrangeiro em 2001, quando os Estados Unidos começaram a chamada Guerra contra o Terror. A nova invasão foi bem mais longa que a primeira, e por 2 décadas o país esteve ocupado tanto por tropas americanas quanto por aliados da OTAN. Mais uma vez, o problema não foi solucionado, e depois que as forças de ocupação deixaram o território afegão em 2021, tudo voltou a ser como antes. Número 11.
esporte mais selvagem do mundo, o buzkashi. Esqueça o futebol, o basquete ou o vôlei. No Afeganistão, o esporte que faz a galera vibrar é o buzkashi, também conhecido como agarra-cabra. E não é à toa que ele é considerado o esporte mais insano do planeta. Imagina um jogo parecido com polo, onde os jogadores montados em cavalos disputam uma bola com tacos, tentando marcar gols. Agora, substitua a bola por uma carcaça de cabra sem cabeça e os jogadores por cavaleiros durões e você terá uma ideia do que é o buzkashi. As regras podem variar, mas a ideia geral é agarrar a cabra, arrastá-la pelo campo e jogá-la em um ponto específico, o gol do adversário. Os outros jogadores, chamados de chapandás, tentam roubar a cabra de volta, e aí a coisa pega fogo. No Afeganistão, a federação local até tentou colocar algumas regras para evitar violência extrema, como proibir ataques diretos aos outros jogadores. Mas, convenhamos, em um esporte que envolve chicotes e paus, é difícil manter a paz. O buzkashi é jogado há séculos no Afeganistão e atrai patrocinadores poderosos. Os afegãos até já pediram para incluir o esporte nas Olimpíadas, mas, por enquanto, a cabra decapitada ainda não chegou aos Jogos. Número 12. Mesquita Azul. No coração da cidade de Mazar-e-Sharif, no norte do Afeganistão, ergue-se a majestosa Mesquita Azul, um santuário de fé e beleza que atrai peregrinos de todo o mundo muçulmano. Conhecida também como Santuário de Hazrat Ali, a mesquita é um dos locais de sepultamento mais importantes do Islã, onde se acredita que esteja enterrado Ali, genro do profeta Maomé e figura central para os muçulmanos xiitas. A Mesquita Azul é um verdadeiro espetáculo para os olhos, com sua arquitetura islâmica deslumbrante e seus azulejos azuis brilhantes, que cobrem toda a fachada. Número 13. Tapetes feitos à mão. Tão lindos quanto a Mesquita Azul é a tradição dos tapetes afegãos. Feitos à mão com lã de ovelha e tingidos com corantes naturais, esses tapetes são verdadeiras obras de arte, com padrões geométricos e florais que contam histórias e refletem a cultura local. Cada tapete é único, resultado do trabalho minucioso de artesãos que passam meses, ou até anos, tecendo cada fio com cuidado e dedicação. Os tapetes afegãos são famosos pela sua qualidade, durabilidade e beleza, e são exportados para todo o mundo. Número 14. Proibido o aperto de mão entre sexos opostos. E por falar em tradição, no Afeganistão, a cultura e a religião moldam as relações sociais, e algumas tradições podem parecer estranhas para os ocidentais. Uma delas é a proibição do aperto de mão entre homens e mulheres que não sejam parentes próximos. Essa prática é baseada na interpretação islâmica da modéstia e do respeito entre os sexos. Em vez do aperto de mão, os afegãos costumam se cumprimentar com um aceno de cabeça ou um gesto de mão no peito. Número 15. Idiomas. O Afeganistão é um verdadeiro mosaico linguístico, com uma rica diversidade de idiomas e dialetos falados por sua população. As duas línguas oficiais do país são o Dari, persa-afegão, e o Pashto. O Dari é a língua mais falada, utilizada por cerca de metade da população, principalmente nas áreas urbanas e no norte do país. Já o Pashto é a língua materna dos pashtuns, a maior etnia do Afeganistão, e é mais comum nas regiões sul e leste. Além do Dari e do Pashto, existem dezenas de outras línguas e dialetos falados no Afeganistão, como o Uzbek, o Turcomano, o Baluchi e o Nuristani. Número 16. Herat foi capturado por Alexandre o Grande. Lembra que falamos do conquistador Alexandre o Grande? Pois é, ele não só deixou sua marca na história do Afeganistão, como também conquistou o coração de uma bela afegã. No ano 330 a.C., Alexandre capturou a cidade de Herat e construiu a antiga cidadela que ainda hoje resiste ao tempo.
Mas a maior conquista do imperador macedônio foi a bela Roxana, da província de Balkh, no norte do Afeganistão. Roxana foi a única mulher a conquistar o coração do poderoso Alexandre, e juntos eles tiveram um filho, o único herdeiro do império. Infelizmente, a felicidade do casal durou pouco, pois Alexandre morreu jovem, aos 33 anos. Número 17. Noite da Poesia. A poesia corre nas veias do povo afegão. Há mais de 1000 anos, eles contam suas histórias, amores e dores, através de versos que ecoam por gerações. E em Herat, a cidade que acabamos de falar, a noite de quinta-feira é sagrada. É a noite da poesia. Nessa noite especial, homens, mulheres e crianças se reúnem para compartilhar poemas antigos e modernos, recitar versos que tocam a alma e celebrar a beleza da palavra. Ao som da música tradicional de Herat, o chá doce e os doces típicos adoçam a noite, que se estende até altas horas. Número 18. Folga somente na sexta-feira. Se a quinta-feira é dia de poesia, a sexta-feira é dia de descanso em terras afegãs. Diferente de muitos outros países, onde o domingo é o dia oficial de folga, no Afeganistão, a sexta-feira é sagrada. É nesse dia que os muçulmanos se reúnem para a oração congregacional na mesquita e aproveitam para descansar, passar tempo com a família e amigos e recarregar as energias para a semana que se inicia. É como se o sábado fosse a segunda-feira. Número 19. A maioria dos afegãos comemora seu aniversário em 1º de janeiro. Outra coisa que chama atenção no calendário afegão é o dia de comemorar o aniversário. Com tantas guerras, invasões e mudanças de governo, muita gente perdeu documentos e registros importantes, inclusive as certidões de nascimento. Então, quando os americanos chegaram em 2001 e começaram a pedir a data de nascimento para tudo, muitos afegãos simplesmente escolheram o primeiro dia do ano. E assim, o dia 1º de janeiro virou uma espécie de feriado não oficial. Um dia para todo mundo comemorar o aniversário junto. Já que o 1º de janeiro é usado para o aniversário, a pergunta que surge é: então, quando eles comemoram o Ano Novo, o que nos leva ao próximo item da nossa lista? Número 20. Ano Novo. O Ano Novo no Afeganistão é conhecido como Nowroz. É celebrado no dia 21 de março. A festa de passagem de ano muçulmana tem como sede a cidade de Mazar-e-Sharif. Durante as celebrações, homens fortes devem levantar uma bandeira islâmica bem grande para anunciar a chegada do novo ano. Como eles sabem que o ano será bom, se a bandeira for levantada com um movimento suave, com facilidade. E falando em bandeiras, vamos ao próximo tópico. Número 21. 26 bandeiras diferentes. O Afeganistão é um país que passou por muitas mudanças ao longo de sua história. E assim como no idioma, isso se reflete em suas bandeiras também. E o número é impressionante. O país já teve 26 bandeiras diferentes desde o século XVIII. Essa variedade de bandeiras reflete as diferentes dinastias, regimes políticos e ideologias que governaram o país ao longo dos anos. Cada bandeira conta uma história, representando um momento específico da trajetória do Afeganistão. Número 22. O famoso garoto propaganda. Acredite se quiser, mas Arnold Schwarzenegger é um verdadeiro ídolo no Afeganistão. O astro de Hollywood, conhecido por seus músculos e filmes de ação, é o modelo a ser seguido por muitos jovens afegãos que sonham em ter um corpo forte e definido. Fotos de Schwarzenegger estampam as paredes de academias de musculação por todo o país, e alguns até dizem que o ex-governador da Califórnia se parece com um típico afegão. Número 23. Modernidade. Além do Arnold Schwarzenegger, sabe o que mais chama a atenção no Afeganistão? A modernidade. Em 2011, a cobertura de telefonia móvel já atingia 90% do país, um feito impressionante.
Mesmo com o acesso à eletricidade ainda limitado, os celulares se tornaram parte essencial da vida dos afegãos, transformando a comunicação e a cultura local. Curiosamente, até o Talibã aderiu à tecnologia, utilizando smartphones para se comunicar e divulgar suas mensagens. Número 24. Fé em segredo. A única igreja católica do Afeganistão. No Afeganistão, onde o Islã é a religião oficial e predominante, a presença do cristianismo é praticamente invisível. Não existem igrejas cristãs públicas no país e a liberdade religiosa é restrita. No entanto, há uma exceção: a Capela Nossa Senhora da Divina Providência, localizada dentro da Embaixada Italiana em Cabul. Essa pequena capela católica, autorizada em 1933, é o único local de culto cristão legalmente reconhecido no Afeganistão. Ela serve como um refúgio para os poucos católicos que vivem no país, a maioria estrangeiros que trabalham em embaixadas ou organizações internacionais. Número 25. Era muito diferente. Acredite se quiser, mas o Afeganistão já foi um lugar bem diferente do que conhecemos hoje. Em meados da década de 1950, o país era conhecido por sua sociedade aberta e democrática, onde as mulheres tinham mais liberdade e podiam até usar mini-saias. É difícil imaginar isso hoje, mas naquela época, o Afeganistão estava passando por um período de modernização e abertura para o mundo ocidental. As mulheres tinham acesso à educação e ao mercado de trabalho, e a cultura pop ocidental influenciava a moda e o estilo de vida. Número 26. Budas de Bamiyan. No coração do Afeganistão, o Vale de Bamiyan abrigava um tesouro inestimável: 2 estátuas gigantes de Buda, esculpidas na rocha há mais de 1.500 anos. Essas magníficas obras de arte, com 55 e 38 metros de altura, eram um símbolo da rica história e da diversidade cultural do país. Construídas no século VI, quando o budismo florescia na região, as estátuas eram adornadas com ouro e pedras preciosas, atraindo peregrinos e comerciantes de todo o mundo. Com o passar do tempo e a destruição dos mosteiros pela invasão árabe do século VIII, o ouro e as pedras preciosas foram levadas para o tesouro de alguma corte da região e só resistiram os budas de pedra impávidos em suas cavernas, dominando a região. Ao longo dos séculos, eles testemunharam invasões, guerras e mudanças de poder, resistindo ao tempo e às intempéries. Entretanto, em 2001, o mundo assistiu horrorizado à destruição das estátuas pelo Talibã, que as considerava ídolos pagãos. Número 27. Pinturas a óleo mais antigas do mundo. Mas as cavernas que um dia abrigaram os Budas revelaram outro tesouro: as pinturas a óleo mais antigas do mundo. Enquanto se acreditava que a técnica havia sido inventada na Europa durante a Renascença, arqueólogos encontraram nessas cavernas pinturas com mais de 1.400 anos, só uns 1.000 anos antes de Leonardo da Vinci. Essas pinturas, retratando cenas religiosas, representam um marco na história da arte e mostram que o Afeganistão foi um importante centro artístico e cultural no passado. Número 28. A Arábia Saudita do lítio. Apesar de parecer impossível imaginar um cenário positivo no meio de tantas tragédias, o Afeganistão pode ter um futuro melhor se for pacificado e explorar suas riquezas naturais. O país possui grandes reservas de lítio, e como você já deve ter visto, esse é o mineral da moda, já que é utilizado para a fabricação das baterias dos carros elétricos que estão dominando o mundo. Somente as reservas de lítio estão valoradas em mais de 3 trilhões de dólares, e ainda existem muitos outros recursos para serem explorados. Para dar uma ideia de quanto lítio o Afeganistão possui, alguns entendidos do assunto passaram a chamar o país de a Arábia Saudita do lítio. Até o momento, toda essa riqueza não tem ajudado em nada o país, porque nenhuma empresa quer se aventurar em um cenário tão incerto. Mas
Talvez algum dia as coisas melhorem e quem sabe as notícias sobre esse país fascinante comecem a ser diferentes. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelo nosso belo mundo. Se você quiser continuar viajando com a gente, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.